Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Muito bem, boa noite para vocês. Quarta-feira, 21 de junho de 2023, começando o nosso episódio de hoje do podcast O Melhor do Dia. Daqui a pouquinho eu vou revelar outra novidade do podcast. Semana passada eu falei que a nova identidade visual já estava ficando pronta e já está finalizada. Não vou apresentar hoje, mas agradecer ao Daniel Xavier, que é quem assina a identidade visual do podcast, tanto a atual quanto essa futura que vem para a terceira temporada. Mas até o final do episódio de hoje eu revelo mais duas novidades do podcast para vocês, tá certo? Empreendedorismo feminino é o nosso tema de hoje. E nessa mesa nós temos 4 provocadores, 4 atrevidos, como eu sempre gosto de falar, 4 inquietos. Eu e Alan César recebendo essas duas figuras que, inclusive, antes do episódio, nós já gravamos um conteúdo exclusivo que não pode ir ao ar. Em breve, em outro projeto mais ousado, né? E vamos falar sobre isso também. E daqui a pouquinho vai rolar novamente a dica de leitura. Eu estou lendo esse aqui maravilhoso, daqui a pouquinho eu falo sobre ele. E nós vamos construir hoje mais uma aula, como eu sempre digo. Cada episódio é uma aula para quem tá aqui, para quem tá em casa, para você que acompanha depois, tá certo? Alan César, boa noite, seja bem-vindo. Hoje eu disse, Alan, vai pro outro lado para tocar um pouco. Não, ele tá com raiva de mim, aí disse, vai pra lá. Boa noite, amigo, boa noite a todos que nos acompanham, né? Toda semana aqui a gente trazemos assuntos no mundo do empreendedorismo. E na pauta da semana passada, quem seriam as convidadas, aí eu acho que foi unânime aqui quando a gente levantou os nomes dessas duas figuras amigas, né, que sempre eu tenho um prazer de trabalhar com as duas, né? Na verdade eu trouxe a equipe, né? Hoje é a equipe aqui, a verdade é essa. Eu tenho um prazer de trabalhar com as duas e é um imenso, assim, quando vamos falar sobre empreendedorismo, acho que não teria... feminino, né, exclusivamente, não teria pessoas melhores de estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Inclusive agradecer também a Bruno, que esteve conosco semana passada, e Paulinho também, em um episódio maravilhoso. Teve uma fala de Bruno que eu recortei e vou usar pro resto da vida, porque foi muito legal, forte, assim, foram muitas frases fortes, a gente muita construção. Tem feito, toda semana a gente tem trazido, né, mas assim, tem uns que a gente... Né, que é bacana de fazer. Tem um carinho tem. Grande. Todos os convidados, na verdade. A gente não teve... Sinceramente, eu acho que eu não teve um que eu fiquei assim, esse não foi legal. Foram aulas. São aulas. Agora tem uns que você... Poxa, tem uns insights, né? Assim, a fala de Bruno aqui, em alguns momentos foram... E Paulinho também tem uma expertise também. Né? Então, os meninos estão falando muito, toda semana tá falando também sobre empreendedorismo. Eles têm um podcast que eu falo para vocês que assistam ele, que é uma aula de negócios toda semana também que eles fazem, né? Então foi maravilhoso e não vai deixar de ser agora também, não. Com certeza. Inclusive eu até conversava antes de trazer o boa noite das nossas convidadas, a Madelon falou o nome de uma figura especial que esteve conosco quando ainda no rádio, Jussi da Pietá, que colaborou também, e muitas outras pessoas queridas, os meninos da John Cunningham. Se a gente for falar, passar a noite todinha aqui. Tá chegando aí nossa vinheta para começarmos o bate-papo desta quarta-feira, papo de empreendedor com essas duas que eu não gosto muito não, mas a Alan sugeriu, digo, vamos levar, tá chegando. Entrevista. Madelon Leite já participou do podcast, já participou do programa na rádio, é sócia, né? E aí quando lançamos o convite, ela topou de imediato porque é também uma defensora do propósito do empreendedorismo. Boa noite, seja bem-vinda e obrigado por ter topado. Boa noite, obrigada Melqui, Alan, Juscelia, é uma alegria estar com Juscelia, né? Até comentei, foi uma surpresa, queria muito conhecê-la assim pessoalmente, então muito legal. E sim, falar de empreendedorismo me chama, me toca, porque além de ter dado uma virada, eu acho que a minha própria história não que seja uma história excepcional, mas ela pode servir de força, de lição, e também o lugar onde eu estou, dentro das empresas, empresas muitas vezes dirigidas ou tendo a divisão ali da direção com mulheres, e o lugar de Santa Cruz, que tem oportunidades e para a gente estar aí o tempo todo nessa lida do fazer, do empreender, do construir, de buscar negócios.
Eu vou interferir À aqui com vontade. uma fala dela aqui. Ela está dizendo que a história dela Não é excepcional. não é excepcional, ela está sendo modesta. Mas Porque ela é muito assim, modesta. a história dela, eu conheço um pouco da história de Madelon. Eu acho que tenho uma amizade de um pouco mais de 20 anos. Desde que eu cheguei aqui em Santa Cruz, na verdade. E é uma história fantástica. Sim. Então, Uma assim, curiosidade, já que você muito disse que faz tanto tempo. Já comprou fiado na Dandy? Com certeza. Quem não comprou fiado na Dandy? Com certeza. Os amigos eram os donos da Dandy e a Dandy, ela se perpetuou, né? Eu digo que a Dandy, ela perpetuou-se na minha história, porque eu continuei com as pessoas, com as mesmas pessoas. Na verdade, essas pessoas a gente não conseguiu se separar. Então, realmente, muito obrigada, Alain. Pode chorar, viu? Dá baixa vem Pisa no pé dela aí. Pisa aí na unha dela. A voz trai, né? Por mais que a pessoa se coloque, a voz trai. Falar com ele é assim, tá Oh, meu vendo? Deus. Essa outra figura querida também já desfruto de uma amizade. A gente não se encontra sempre, mas é sempre a mesma energia, a mesma vibração. Somos da mesma escola, como eu gosto de dizer. Eu dou tapa na cara, ela diz que boleto não paga, vergonha não paga boleto, digo bora agir. E a gente vai construindo esse movimento tão incrível. E aí eu digo, quando a gente tava conversando, né, eu disse, nós temos que levar 2 mulheres para falar sobre empreendedorismo feminino. Mas 2 mulheres que, além de serem facilitadoras, educadoras, também empreendam. E não tem outra empreendedora que eu enxergue para estar na mesa junto conosco e Madelon, a não ser Juscelia Costa. E eu quero agradecer a você por ter topado, por ter aceito nosso convite, por perdoar não ter Coca-Cola aqui hoje. Aí é lasca, aí. Mas topou e tá aqui conosco. Boa noite, seja bem-vinda, minha querida, e obrigado. Boa noite, Melk. Boa noite, Alain. Madelon, que nos conhecemos hoje. Então foi uma energia aqui caótica quando a gente se via. Porque a gente só se via de fato, né, no digital. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Acho que é a minha 3ª vez no podcast. Já vou assinar o né? Pois é, tu cartão fidelidade aí. E a cada vez que eu venho é uma honra a mais. E esse tema, né? Até eu falei contigo pelo WhatsApp, mexeu muito comigo, porque eu disse, caramba, que honra ser convidada para debater uma pauta que tem tanto significado, né? Empreendedorismo feminino é o nosso papel na sociedade, é o nosso espaço, né? Que a gente está ocupando e que a gente merece. Então, sobre a história, minha filha. Nossa história. Pode chamar a palavra, né? Pode. É foda. Pode. Eu digo sempre. Senão me chamava pra estar aqui, né? Senão As me minhas chamava alunas, né? Quando, cara, conte a tua história pra não ter que contar do outro. Porque cada um da gente. Nós temos uma coisa louca de aplaudir sempre o de fora, né? Sempre o famoso. Não, cara. Nossa história Eu ela é sou muito muito defensor, fantástica. Juscelia disse, que eu acho que, principalmente Santa Cruz, eu acho que tem muita história legal. Vamos aplaudir a gente mesmo, né? Exatamente. Merecemos. Muita história boa de ser Isso. contada, muita história boa de ser ensinada. A sua história é uma história muito interessante. A história de Madelon é uma história fantástica. Então, assim, eu sou barrista, assim, em relação... Muita gente traz uma Superestima, pessoa, né? Superestima O o outro, outro. longe. Mas aqui em Santa Cruz, aqui você principalmente tá dentro de muitas empresas. Você também, lógico, obviamente, está dentro de muitas empresas que tem muita história para ser contada. Então, por isso que nasceu o Papo do Empreendedor, com a ideia nossa de trazer e mostrar para as pessoas que é capaz. Você não precisa se espelhar de fora, não. Aqui em Santa Cruz tem muita gente que pode dar exemplo, que pode dar aula de empreendedorismo. Isso a gente tem mostrado aqui toda semana. Eu acho que, e aí eu não tenho humildade mesmo, falo sem humildade nenhuma, não tenho, nunca tive, agora muito menos. Eu acho que o Papo do Empreendedor foi, na verdade, o parto de um movimento, porque as pessoas falavam muito de forma romântica, empreendedorismo é bonito, e é bonito, tá? E eu acho péssimo quando eu ouço alguém falar de forma assim, negativista. De, não, empreender é difícil e vamos desistir. Não, é difícil sim, não vamos romantizar não, é muito difícil, mas é muito bonito. Então o Papo do Empreendedor foi esse parto. Você pode observar que depois do Papo do Empreendedor, os veículos começaram a falar sobre empreendedorismo, os veículos tradicionais como o rádio abriram para essa pauta, outros podcasts foram surgindo. Então, sem falsa modéstia, o Papo do Empreendedor é foda. Pessoal, falar de empreendedorismo com a figura de Juscelia Costa aqui presente é falar sobre marketing digital. É uma área que, inclusive, eu estou muito triste porque ela agora não pega mais cliente. Eu mando ela e não posso. Mas tudo bem, é sobre isso. De gestão de mídia. A gente trabalha para isso. A gente trabalha para isso. Mas aí a gente falar de marketing digital é falar também de Juscelia, mas é também falar de Alain, que enquanto empreendedor observa a força do digital. É falar de Dona Madelon Leite, que está
acordando. Pois é, eu disse, Esse ponto, né? que o podcast de hoje era tapa na Tapa cara, na cara, né? né? Porque aí a gente precisa sempre disse, estar na minha frente, estar no né? novo ou buscar. É uma provocação enorme, vou aprender bastante e muito provocada hoje com você. E aí a minha primeira inquietação para que nós possamos construir aqui alguma ideia é como é que o marketing digital tem contribuído para o crescimento e alcance dos negócios de empreendedoras. Eu sou feminista, então eu odeio escutar discurso machista de que não, os direitos são iguais. Não são. Se você pode observar que você chega numa empresa machista, Juscelia para vender marketing digital e eu para vender marketing digital, eu vou ganhar a conta. Na empresa machista. Eu não vou? Eu vou. Vai. Então, assim, não dá pra aliviar e dizer, não, o tratamento é igual. Não é. Empreender já é difícil. E empreender pra mulher é mais difícil ainda. Vocês concordam com isso? Com certeza, com certeza. Tem um mentor nosso, né, que é Moisés Ramos, que ele diz o seguinte: o mundo ele é digital, ele está digital. E a pandemia, né, foi o fenômeno que nos mostrou isso. A mulher, né, e saiu uma pesquisa agora, inclusive, acho que foi em março, do Sebrae, que apontou o Brasil como sendo o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras. Então, assim, nós temos um contexto histórico, né, um recorte histórico aí na nossa vida de muita luta. E muitos avanços já tiveram, mas ainda nós temos um longo caminho a ser percorrido. Agora, só te interrompendo, essa colocação de 7º lugar, maravilhosa por sinal, mas ela se deve única e exclusivamente ao poderio da mulher, porque a sociedade, o contexto como todo, não contribui para esse número tão positivo. Exatamente. Essa, a nossa isso é uma conquista força, da isso. mulher, não é do todo, não é do coletivo. A Não nossa foi o força, a coletivo nossa que fez. coragem. É uma mudança histórica, né? Um processo de, eu diria, até de revolução. Quanto ao digital, essa semana, estudando, e aí, na verdade, ontem eu vi uma fala de um professor dizendo o seguinte: você não tem mais um mundo que está mudando ou que está em transformação. Esse é um discurso que, até ontem eu também dizia. E ele disse assim: preste atenção, o mundo é inédito. A vida está cada vez mais inédita. Então, nós somos levados, conduzidos, né, à ação. A questão da mulher, esse empreendedorismo é luta dela e é uma luta até pela sobrevivência, né? Porque nós somos uma grande maioria que mantém família. A mulher, ela está num processo também da questão mental, porque o peso do sustento, esse posicionamento frente a uma sociedade que está o tempo todo castigando mais essa mulher, né? E esse lugar do empreendedorismo digital que está ali no Fórum Econômico Mundial esse ano, no tópico de alfabetização digital, Juscelia. Eu preciso, como algumas outras empreendedoras, desse suporte, de ser alfabetizada na questão digital. Então, isso é um desafio. E quanto à mulher em Santa Cruz, nós temos excelentes exemplos de mulheres que, na pandemia, usaram o digital para se posicionar, não é? Você falou o nome de Júcia, é uma das pessoas. A gente tem aí a Rafaela Arruda, a Emília Batista, tantas mulheres que, assim, Tem até... exemplo de história de empreendedorismo. até Aí a gente... pedir desculpas a tantas outras que a gente não está nomeando, As meninas mas da que estética, estão por exemplo, aí. que durante a pandemia Olha, fizeram eu vou cenário. dizer uma mulher que está rompendo com algo que eu passei quase 2 anos, mais do que isso. Ela conseguiu romper e eu ainda não. Que é a minha amiga Silvia Clemente. Ela está dando a cara a tapa. Tá Levanta aparecendo, e eu ainda não. E eu dizia: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Mandar outra é fácil, né? Deixa Mandar eu outra falar uma fácil. coisa aqui. Eu tô passando Depois eu pelo quero falar ainda processo. sobre a pesquisa que tu começou e eu me interrompi. Não Tem problema, não. mas Eu aí tenho um marcador agora, pra te lembrar. eu tô passando por um processo onde eu tenho uma bebezinha agora, né? De poucos dias. E vejo minha esposa tomando conta. Sim. Né? O mérito é dela agora. Dela tá tomando conta, ela tá à frente, ela tá fazendo tudo. E a gente falou a semana passada aqui sobre alguns conceitos e um conceito da palavra empreender. Foi levantado aqui, o que é empreender de fato. Foi. Porque tá meio na moda, né? Fulano quer botar um negócio, ela é empreendedor. É diferente. Você pode ser um empresário, mas você não pode ser, empreendedor. Né? E aí o que é que eu quero trazer em relação a essa questão? E eu trouxe a informação da minha esposa e eu estou de frente aqui de 2 mulheres fantásticas aqui, empreendedoras de fato. A capacidade de entregar algo diferente. Porque, quando uma mulher ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, e aí você tem uma jornada, multijornada, na verdade, né? E aí você, ainda mais, você tem que disputar uma vaga no mercado
para você entregar uma coisa diferente, porque o cara lá que é homem, ele diz assim, não, mas eu tenho aqui. E aí você chega em casa, você tem problema com o filho, você tem problema com a casa, você tem jornadas diferentes. Então eu acho, e eu parabenizo aqui todas as mulheres, principalmente as mães, e enfim, não só as mães, mas todas as mulheres, mas a jornada da mãe. E eu tô vendo de fato o que é. Né? E aí você não dormir, aí você tá no outro dia de manhã, tem que estar bem, porque você tem que trabalhar, você vai ter que entregar resultado, você vai ter que entregar coisas novas, ideias novas. E não tem escolha, não pode dormir mesmo. Né? E aí, assim, eu acho, só para finalizar, eu acho fantástico isso. Então, o assim, feminino, ele é mais pesado ainda. Eu acho. Ele tem uma eu carga sou muito fã, grande. assim, dessas mulheres que vêm ultrapassando barreiras em relação a isso, sabe? Eu vejo que são diferenciadas. E esse olhar vindo de um empresário é importante, porque aí a gente chega na empresa e não é que a gente às vezes quando levanta algumas pautas, não é porque você é feminista, não, gente, é um contexto onde pessoas que estão ali são tratadas para resultados iguais, mas vem de um contexto totalmente diferente. E se é feminista errado? Não, mas é porque a pauta é assim, cala a boca, isso é discurso feminista. Não é. É mimimi. É mimimi. Escutando Alan falando, a gente entende como é tão sistêmico e, às vezes, dentro de um sistêmico muito solitário, a mulher, né? Porque nem sempre ela tem o companheiro. Verdade. Ela chega na empresa, muitas vezes, para trabalhar sem uma rede de apoio. Do mesmo jeito que o empreendedor também, hoje a gente já vê na cidade um movimento de uma rede de apoio, como esse espaço aqui não deixa de ser um espaço educativo para provocar, para incentivar pessoas. Né? Mas eu acho que a gente realmente precisa olhar para quando eles fazer diferente também dentro da empresa, né? E trazer um empreendedorismo para as pessoas da empresa, para que cada pessoa possa contribuir com alguma ideia, né? São empresas que vão estar um pouquinho mais à frente, mas o lugar da empresa de empreender numa empresa é todo mundo. Verdade. Eu queria que tu falasse, resgatasse, você está falando sobre a pesquisa lá que saiu e o 7º lugar do Brasil. O Brasil como, né, o 7º país que mais mulheres empreendem, e eu trago muito para a minha realidade enquanto professora. Sim. É o público da MG7. Hoje estou professora da MG7 e o público majoritário é feminino. Então, eu olho para a cara daquelas mulheres assim, de caramba, quanta história aqui dentro da sala. Essa minha última turma, nós encerramos na última terça-feira, 45 alunos, acho que não tinham 8 homens. Tudo mulher, o restante. E eu via o esgotamento, sabe, na cara delas, na face delas. E a gente tem muitas trocas também, porque eu digo o seguinte, eu defendo muito essa bandeira da humanização, né, de uma empresa. Porque não adianta eu estar em uma sala de aula ou num espaço como esse, falando para quem está nos assistindo, falar somente de números, de visualizações, de tipos de conteúdo, não. Porque uma empresa ela é formada de gente. Então, eu digo, caramba, antes de olhar para os números, antes de olhar para a quantidade de visualizações, olha para a pessoa. E aí eu, como professora, como mentora também nas minhas mentorias, eu digo, não se preocupe em você acordar em um dia e dizer assim, eu não estou bem para gravar hoje. Porque vai acontecer e está tudo bem. Sabe, quando eu prezo muito pela humanização é isso, de olhar a pessoa antes dos números. Porque o que é que muitas agências, né, e muitos profissionais que vêm de fórmula pronta dizem? Não, você porque tem que postar 3 vezes ao dia. Cara, se você não estiver bem, não posta. É um humano que está ali. Todo mundo tem seus dias ruins, assim como tem os dias que está muito criativo e está tudo bem. Mas eu vou pegar um recorte de uma aluna, né, que teve um dia que a gente estava, inclusive, acho que foi em uma participação sua, que ela se colocou, né, acho que foi dar uma contribuição, e a gente via na fala dela, sabe, o cansaço. Caramba, é mulher, mãe, que está à frente da empresa, e o marido, ele trabalha em um outro segmento, e ela disse, eu tô com o meu celular em casa uma hora dessa, porque eu não aguento mais. Eu não aguento, eu tenho 2 filhos, acho que é um 17, um 16, alguma coisa assim, que não me ajudam também. Eu tenho um marido que não me ajuda. Então, assim, e olhando pra cara delas, caramba, sabe? E é um retrato da nossa sociedade. No dia 8 de março, por exemplo, eu olhei pra elas, que aí 8 de março acho que foi numa quarta, minha aula na terça. Eu disse, desculpa, licença, homens, mas eu quero falar para as minhas alunas. Amanhã, Dia da Mulher, vocês vão postar só um Feliz Dia da Mulher? Eita, professora, eu nem pensei nisso. Eu digo, não, posta a história de vocês.
Posta a história de cada uma de vocês, enquanto empreendedoras, enquanto alguém que acorda cedo, que vai pra luta, que quem tem que cuidar do menino, tem que deixar o menino na escola antes de ir pra loja, tem que buscar o menino depois, deixar o almoço pronto, tem que pensar na janta. Sabe? É o retrato da nossa sociedade e de mulheres empreendedoras. Eu não sou mãe, particularmente. Mas existem outras atividades que quando chega o final do dia, caramba, sabe? O quanto eu sou corajosa. Sim. E o quanto eu sou forte enquanto mulher. E hoje, na minha atuação profissional, eu busco levar muito isso para as mulheres. E caramba, tua história é muito incrível. Uma dúvida. Aí você falando agora, eu sou mulher, não sou mental. Mas, por exemplo, tem um período menstrual. Tu já deu aula com cólica? Eu nunca tive esse problema. Assim, nunca tive cólica, mas tem pessoas que... Porque imagina assim, você tem que estar ali transmitindo uma boa energia. Exatamente. E a dor lá no... Exatamente. Corajosamente, porque eu gosto das provocações, não coloque só a cólica, não. Eu falei bem... Coloque a mulher também que está trabalhando, que é empreendedora e que está na menopausa. Sim. E que muitas vezes, tanto a mulher que está de TPM, porque não é só a cólica, chega a TPM, chega o período menstrual e chega a menopausa, e tudo isso está ligado ao hormônio está ligado à regulação de emoções, e você está ali pronta para matar entendeu? E tendo que dar conta, você está inserida num contexto social cruel, que te elimina, que te joga fora, né? A gente precisa, eu escuto muito assim, mas fulana tá velha. Quantos anos ela tem? 50. Aí eu, tô com 55. Tô lascada, né? E as pessoas dizem isso, eu percebo que elas dizem isso no automático, sem maldade. E aí é quando eu digo obrigada pelo incentivo, conto sua história, até passou um monte de coisa na minha cabeça, que com 50 anos eu dei um giro total na minha vida, empreendi com uma atividade cujo nome foi a primeira vez falado em Santa Cruz. Na época eu dava aula na antiga Fadire, no SESAC, e ali eu vi pedagogia empresarial. Quando eu apresentei para algumas pessoas, meus alunos começaram a me chamar para dar palestra nas empresas, e aí as pessoas disseram, não, vai dar certo. A cidade só conhecia o nome consultoria. Eu digo, não, eu sou educadora, porque era o meu lugar de referência, e eu dou muito valor. Acho que a construção de conhecimento, ela precisa ser validada, não engessado. Eu acredito que a gente precisa ampliar, compartilhar e aprender em vários lugares. Não estou me referindo a título, e sim ao saber. E aí eu digo, poxa, eu vou para esse lugar, vou empreender. E deu certo, mas é muita coragem, porque desde a idade, a condição de ser mulher, a condição de ser da cidade... Na verdade, né? tem um conjunto já pré-definido para dizer não vai dar certo, usando tais e tais e tais. O que ela falou aqui, da gente ser da cidade e preterido, né? Até mesmo às vezes no valor... Até mesmo na questão do investimento, você sente isso. Então, tá mudando, né? É preciso coragem, e está mudando porque a gente puxou isso. A gente é foda. A gente puxou, a gente está escrevendo o nome. Eu chamo palavrão, meu. Eu chamo. Então, acho que a gente também precisa chamar as pessoas. E falando em lugar, né, a questão do lugar psicologicamente seguro. É preciso gerar vínculos, confiança, né? Entender. Isso aqui, por exemplo, é uma rede de apoio, de incentivo, de dizer a pessoa vai ali, consegue. Quantas mulheres a gente tem dito isso no dia a dia? Ao contrário, é muito como o Mel que falou, chega pessoas e diz isso não vai dar certo, está fazendo o mesmo, né? E aí o chamado para você ter coragem, como a Brené Brown diz, olha, bora ter a coragem de ser imperfeito, e o que a vida quer é coragem. Vocês falando dessa questão das características de múltiplas tarefas, eu lembrei que na última quinta-feira eu estava dando um mini curso lá na CDL, para empreendedoras, e uma delas que já chegou com esse semblante de cansaço, porque é quíntupla, sextupla jornada, e ela já disse, olha, eu vou ter que sair de 8 horas para ir buscar meus filhos, para levar em casa, para voltar pro minicurso. Aí eu disse, tá certo. E teu marido? Não, ele tá em casa. Quer dizer, caramba, né? Ela tem que empreender, ela tem que se qualificar, e ela ainda tem que dar conta para o marido ficar em casa, descansando. É o que eu tava falando aqui, né? Logo no comecinho. É muito mais fácil. Quais as estratégias que são mais eficazes para empreendedoras promoverem os seus produtos, os seus serviços,
O que é que funciona? Ô, Melk, eu acho que antes de a gente partir para esse lado ali de estratégia, né, de venda, tem uma questão que a gente tá falando aqui do digital, acho que Juscelia, acho que tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas a gente está falando aqui no inserir-se no digital. Sim. Mas hoje o que se fala é inserir-se na inteligência artificial. A gente não basta só estar inserido no digital, mas a inteligência artificial é uma realidade. Então, como é o comportamento nosso, né, a partir do momento, o que é que a gente vai fazer com essa inteligência artificial? Porque entrar no digital, ela já está, tipo... Já foi, né? Já é uma etapa passada, assim. Não tem você estar fora do digital, não existe isso. Né? Hoje, no mercado que estamos hoje inseridos, não existe. Não sei se eu entro no digital ou não. Não tem escolha. Não tem escolha, é no digital. Né? E aí também entra a parte do você estar inserido. O que a gente vai fazer agora com a inteligência artificial? Que inclusive tem muita gente assim que está temerosa e existe muito o discurso as profissões que vão sumir, a ameaça para o ser humano, né? As redes sociais são maléficas. Eu, enquanto defensor do digital, da rede social, da comunicação, eu fico fulo da vida quando eu escuto uma coisa como as redes sociais estão destruindo as famílias, a inteligência artificial vai... Não, pelo contrário. Inclusive agradecer ao meu funcionário, o ChatGPT, que me ajuda bastante, sem cobrar nada. Como você vai usar uma ferramenta dessa. É incrível, é magnífica, é foda o digital, a ferramenta. Só antes de passar para a Juscelia, eu quero que ela fale mais sobre isso. Tem um ponto que eu tava lembrando, você falando aí, Alan, e eu lembrando. Muitas pessoas estão confundindo essa história de entrar no digital para vender, confundindo como sendo o único canal a partir de agora. E a gente, né, enquanto educadores, temos também a missão de dizer o seguinte, gente, o digital é um canal. Magnífico. Mas lembra que os contatos físicos continuarão existindo, a loja física continuará existindo. Por exemplo, você tem uma empresa que vende quentinha na 29, um exemplo. Claro que você não vai vender essa sua quentinha para Recife. Mas a presença digital de tua empresa diz muito sobre como você se posiciona. As pessoas estão confundindo muito com eita, eu tenho que ir pro digital, então vou abandonar tudo que eu tenho no físico e agora só vender no digital. Gente, é um canal, inclusive, baratíssimo. Eu fico pasmo assim, conversando com o Pedro e com outras pessoas do tráfego pago. O que se gasta para se alcançar um puta de um volume de cliente, de conversão de venda, investindo pouquíssimo. Então aproveitem, parem de se resistir, junte-se a eles. Eu acho que é mais esse caminho. Juscelia. É isso, em relação a pegando o gancho de Alan, né, da inteligência artificial, e pegando a sua fala, é usar a nosso favor. De fato, eu fico me questionando muito para quem ainda ficou resistente da pandemia para cá, para não nem sequer entrar no digital e agora ter que lidar com as múltiplas atualizações que tá vindo, porque é a nossa realidade e é daqui para cima. Eu adoro é caminho sem volta. Só te interrompendo, mais uma frase que Madelon disse, que eu acho que vai caber muito com isso, que é muito inédito. O mundo é inédito. É inédito. O mundo é inédito, mas se a gente... pegando esse recorte da fala dela, usar positivamente, se a gente olhar para trás, historicamente, nós um dia comemos com as mãos. E aí construímos, desenhamos a colher. Um dia a gente mandou um recado por um pombo correio e a gente chegou ao WhatsApp. Né? Um dia a gente andou muito a pé, inclusive abandonando nossas crianças, velhos e doentes. Hoje a gente vai de submarino, vai... Bem, a tecnologia ela sempre existiu. É a leitura dessa tecnologia que vai ser importante para diferenciar o uso. E aí... seja empreendedor, seja o dono da empresa, seja os colaboradores, o mundo também requer a capacidade do senso crítico. Para que isso serve? Eu vou utilizar isso com que objetivo? Onde eu quero chegar enquanto empreendedora? Eu até coloquei muito isso aqui antes. Olha, eu tenho uma agenda completa, fisicamente eu não consigo mais atender, tem ali uma mentoria sendo solicitada e eu não consigo dar conta, e eu quero ir para o digital. Agora, como eu vou? É que vai passar pelo meu senso crítico. Para que eu vou? Gente, em um dia, algumas práticas da medicina foram absurdas. Então, a gente... Para que eu uso? Porque a inteligência humana nunca vai parar.
A gente agora está com o direito, que é uma das atividades, que tem atividades dentro do direito que vai sumir, mas a gente está com o direito agora mais do que nunca. A gente precisa estudar muitas relações éticas. Tem muita coisa aí sendo construída que a gente nem imagina. E como é que vai ser essa relação? Lembra que não tinha nada do digital sobre direito? Não existia relação no digital. Então, tudo que a gente inventar de novo, o direito vai chegar. E assim vai. Então, senso crítico, o uso. O que eu acho massa dos nossos papos de empreendedores, antes de voltar para a Juscelia, é exatamente essa aula. Agora, por exemplo, você que está nos assistindo e que tem vontade de cursar direito ou qualquer outra área, se liga, meu irmão. A LGPD, por exemplo, é uma área promissoríssima, né? Quem é do direito, que se dedica a isso, um abraço para nosso parceiro Jadiel Mestre, que está surfando aí como perito especialista da área, e aí e outros, né? E outros especialistas. Gente, é oportunidade, é sobre enxergar como usar este cacete deste chat GPT ao seu favor. E também está pronto para usá-lo. Exatamente. Quando eu falo no senso crítico, eu estou falando de você estar preparado, de você ter leituras, de você olhar para o negócio ali e ser bem pedagógico. Para quê, o quê, por quê, como, quem, né? Investigar, ter essa atitude realmente crítica de analisar. Bruno Bezerra, semana passada, sentado nessa cadeira, falou uma palavra bem interessante que o filho dele pratica muito isso, e aí correlacionando com o empreendedorismo. Ele disse que sempre passa pro menino dele assim, que ele tem que ser curioso. Curioso. E ele estava tomando um vinho, não foi isso, Alan? E o filho dele chegou e disse, como é que o vinho é seco se ele é molhado? E aí já pintou ali uma curiosidade para ser sanada. Então, o empreender passa pela curiosidade. E pela preparação, né? A inteligência artificial ela vai servir para muita coisa, mas alguém pode dizer, olha, vamos instalar um chip no seu cérebro e você vai ficar comandado. Cara, isso pode fazer com que uma pessoa que perdeu toda a condição de locomoção tenha uma sobrevida, tenha uma qualidade e avance. Sim. É o meu olhar. E o meu olhar, ele vem do saber, do que eu construo, do risco que eu quero correr também, risco no sentido da ousadia, né? É porque empreender e mulher empreender é ser ousada. A gente topa cada coisa, né? A gente topa até assim, são coisas antigas, mas tá querendo mandar mais do que o homem. Isso é coisa de mulher, isso é besteira. Você tá querendo aparecer. Ninguém diz a um homem que dá uma ordem, né, ou dá um comando, ou faz um pedido, que ele está querendo aparecer. Exato. Mas a uma mulher diz. A uma mulher, por exemplo, eu estava ouvindo vocês falando em dinheiro, né? Eu tenho aí algumas questões com o dinheiro que eu preciso conversar mais com ele. Mas, assim, você dizer que quer ter dinheiro, que é uma mulher que quer ganhar dinheiro, que quer fazer o seu trabalho valer... Olha, para isso, para quê? Né? Para comprar as coisinhas, não, né? Para construir mesmo. Para fazer intervenção social, para contribuir com alguém na comunidade. E aí eu levanto uma coisa, como estratégia é puxar outras mulheres, é partilhar. Estratégia. É encorajar outras mulheres e se preparar, estudar muito, saber das coisas. Eu tenho como característica um amor pelo saber. E antes eu escondia isso, agora eu não escondo não. Agora eu digo, eu sou sabida mesmo. Pode dizer que eu sei mesmo. Mas também, em casa a diversão é ler, estudar, né? Tu tem quantos livros? Já contou? Não. Tem uns 2.000 livros. Não, então tantos. Muito livro. Mas eu digo que minhas joias são meus livros. Você fala, Madelon, assim, em relação ao aprender, né? Eu acho que uma coisa que, de fato, o empreendedor tem como função é estudar. Se ele hoje imagina, porque eu sou do tempo de antigamente que você abria um negócio. Adorei o tempo de antigamente. Não sei, esse lado da mesa são jovenzinhos. Eu tô passando já minha mãe, né? Eu passei minha mãe já. Ela é jovenzinha. E que antes você abria um negócio, eu sempre fui curioso. Era um menino que acordava domingo de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu acho que era. Eu acho que desde então, eu brincava de ter venda. Antigamente era um nome que alguns não vão saber o que é, né? Banquinho, eu tinha um banquinho. Não, venda. Você é mais nova que tu, pô, lembra? Venda.
E você colocava qualquer negócio e você abria de qualquer jeito e você vendia. Você entregava o produto. Sim. Né? O marketing 1.0, ele fala que ele foi focado em cima do produto. Né? Então hoje é diferente. Hoje o comerciante de antigamente, ele não sobrevive mais no mundo de hoje. Né? Ou o cara vem, traz uma perspectiva de você entregar uma coisa diferente. Mas para você entregar uma coisa diferente, se você não estudar, amigo, sinceramente, você está fora. E esse estudar que a Alan está falando, ele inclui a formação, sim, né, os vários conhecimentos ali na academia, mas ele inclui também estudar dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, conversar com pessoas, escutar, procurar ouvir podcasts, conteúdos, fazer cursos, ter momento na tua empresa para a construção desse conhecimento, porque a gente hoje aprende em todo lugar, né? Uma coisa que a internet trouxe, o advento dessa tecnologia, é que há a possibilidade de estar em vários lugares, de aprender de várias formas, que democratizou, sim, mas ter acesso não significa garantir essa condição de construção, Sim. Mas a gente está no caminho. É interessante, né? Tudo é aula. Né? Tudo é aula. Moisés já diz isso pra gente. Tudo é aula. E aí eu quero perguntar pra Juscelia exatamente sobre esse comportamento. Ela impacta vidas, ela trabalha com a humanização de marcas. A gente acompanha esse trabalho junto às empreendedoras, a maioria, acho que boa parte das suas mentoradas são mulheres. E eu queria que você dividisse pra gente um pouquinho como é que essas empreendedoras, essas que estão inclusive nos assistindo agora, que ainda não são mentoradas por você ou que não consomem os nossos conteúdos, mas como é que uma empreendedora pode construir uma comunidade forte em torno da sua marca? Quais são os pontos que essa empreendedora tem que observar? Pontos que a gente falou aqui desde o início, sabe? Tome nota, viu? Mulheres inspirando outras mulheres. Eu comecei minha vida, né, no marketing inspirada por outra mulher, que foi Cíntia. Né? Beijo, prima. Eu nem imaginava, eu sou assistente social de formação, né, atuava na prefeitura de Taquaritinga, eu nem imaginava vir para o marketing. E aí uma amiga que era secretária na época, eu trabalhava com ela disse, Juscelia, e eu era muito curiosa para a rede social. E aí foi quando ela montou uma loja e ela disse, Juscelia, eu acho que tu tem um talento pro marketing. Eu disse, tu é louca. Eu tava na minha pós-graduação em saúde mental. Em saúde mental, na metade da pós. E aí, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi o seguinte, se faz sentido, eu vou. Se der certo, ótimo. Se não der, pelo menos, eu não fico naquela coisa. Eita, se eu tivesse dito, se eu tivesse feito... O teu sim não fica pendurado. Não fica. Eu adoro esse é aquela sim coisa. pendurado. Ah, e se eu cair? Tá, mas e se eu voar? É possibilidade. E aí, ela falando muito, eu digo, caramba, eu cheguei em um sábado, o pessoal foi pra sala e eu fui pra secretaria. Tu vai pra onde? Eu vou trancar, pois. Tu é louca. Os títulos que você precisa para uma seleção de cara, eu não tô atrás de título. Eu vou fazer, eu vou dar a cara. Foi quando eu fiz vestibular, passei e me encantei pela área. E o meu empreender começou inspirada por outra mulher. Então, como é que a gente... Isso eu passo hoje para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Cara, é sobre coragem. É sobre coragem de ser você. As pessoas me perguntam muito. Juscelia, qual é o segredo de crescer no digital? Eu digo, primeiro, seja você. Segundo, seja você. E terceiro, seja você. Para poder inspirar pessoas, para poder contar a tua história. Porque assim, a gente só vende se a gente resolve um BO de alguém. Isso é fato. Ser mais um no meio de tanta gente boa, inclusive do mercado, é sobre ser mais um. E tem uma coisa que eu aprendi lendo um livro de Ícaro de Carvalho, que é até o autor daquele termo empreendedor de palco, porque é muita gente vendendo o que não vive. Ele diz o seguinte, a gente vende muito mais com os ouvidos do que com a boca. E de fato. Então hoje, a minha formação em serviço social, inclusive, me possibilita ter uma atuação dessa, de ouvir mulheres. Muitas vezes, tipo, minha mentoria VIP são 4 encontros comigo, que no papel são 3 horas cada encontro, mas 5, 6 horas, porque eu paro para ouvir aquela mulher que está na minha frente. E a gente vai falar de marketing digital no segundo encontro, no terceiro encontro, porque é muito mais sobre a vida dessa mulher, de como é que tá. Porque não adianta cobrar resultado no digital se a vida dessa mulher, né, a mulher ela tá com esgotamento por conta do trabalho, não tá dando conta, e ela só quer um espaço para ouvir. Então, muitas das vezes, os meninos me acompanham, geralmente no primeiro encontro, e a mulher, ela fala.
ela só quer ser ouvida. E nesse mundo caótico que a gente vive, o fato de parar para ouvir é um ato de amor. É a mesma coisa da ligação, em dia de aniversário. Porque muitas vezes é postando ou mandando uma mensagem no WhatsApp. Mas o fato de ligar é um ato de amor. Então, a estratégia é essa, é ser você, é a sua identidade, é a sua personalidade. E o que mais prende as mulheres de dar a cara a tapa, é a comparação. Porque fulana é mais desenrolada do que eu. Eu falo o seguinte, né, meu, que agora caceta. Cada um tem sua história, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Mas começa do teu jeito, começa com a tua identidade, que outras mulheres, outras pessoas também vão se identificar contigo, sabe? Pronto, donas de marcas. Eu prezo muito por ela ser a cara da marca. É o que eu chamo de influenciadora da própria marca. Porque é sobre conexão. Rede social nada mais é do que uma extensão disso aqui. É sobre a conexão. Isso aqui é uma rede social. O termo de rede social, tá aqui o significado. Pronto, na minha última aula, eu pedi que todo mundo se abraçasse na aula. Pessoal, por quê? Eu digo porque isso aqui é rede social. Para além do digital, que a gente está falando há 5 meses, isso aqui, essa troca, uma troca tanto de palavras, que é o network, tanto o olhar quanto o abraço, a energia, isso é conexão. E conexão a gente faz todos os dias. Esses dias foi até engraçado, o pessoal diz assim, vamos acordar cedo que quem ganha dinheiro na cama é puta. Eu digo, rapaz, eu também. Eu acho que eu não sou puta, mas eu uso o digital pra fazer negócio, eu tô deitada. Eu tô deitada, né? Esse acho que foi quinta-feira. Eu fechei 2 mentorias e tava deitada. Aí eu levantei e digo, eu não sou puta. Eu disse, esse conceito está quebrado a partir de hoje. Porque o digital possibilita isso. Mas a estratégia é ser você. Véio. Empreender é maravilhoso. E aí, quando eu digo que nós somos da mesma escola, é porque a Juscelia falando aqui e eu afirmando tudo, porque pensamos da mesma forma. E eu falo também nos meus treinamentos o seguinte, empreender é sobre propósito. E o que é que o seu empreender gera de bem para o coletivo, mas antes de tudo, o que é que gera de bem para você? Pois é, meu, ainda nos estudos, o professor de ontem, ele falava assim, o meu pai trabalhou a vida inteira, entrou numa empresa e trabalhou 30 e tantos anos e terminou comprando a empresa. E eu perguntava, ele dizia que eu olhava para o pai e perguntava, pai, o que é trabalhar para você? É meu trabalho. Sim, pai, mas o que é trabalhar para você? É meu trabalho. Hoje, no nosso tempo, né, um dos caminhos é que esse empreender não é mais para preencher uma lacuna que existiu ali no mercado e que tu vai te dar dinheiro. Ou sair de casa porque tu tem que realmente bancar alguma necessidade. Os dois nascem, são legítimos também. Mas o desejo de realizar algo, o desejo de fazer algo, né, isso hoje, inclusive para a saúde mental, vinculada ao estudo da psicologia positiva, faz uma tremenda diferença, porque está ali vida com sentido, vida com significado. Então, se tu tem alguém muito morno na tua empresa, não bota ele para fora, não. Tenta fazer com que essa pessoa acorde para um sentido, para uma busca. Dá uns 3 né? tapas na cara dele. Para algo que, às vezes, um tapa na cara acorda alguém, né? Um tapa na cara no sentido de metafórico isso. de você levar uma da vida e ter que assumir. Mas é o desejo de se mover em direção a algo. Sim. E eu estava lembrando que meu primeiro empreender foi aos 14 anos, quando eu inaugurei uma sala de aula no restaurante do meu pai. Aí ele olhou para mim e disse, você não precisa trabalhar. Eu disse, mas eu quero trabalhar. E o segundo foi no restaurante dele. Eu fui babá, né? Babysitter na época, babá. Eu via que os pais dos meninos não podiam comer nem beber direito. Aí eu tinha meu quarto bonitinho. Eu vou tomar conta do seu filho, agora você vai me pagar. E por aí eu fui fazendo. Eu já dancei em cima de caminhão, já saí de cima de caixa. Opa, essa de dançar no caminhão. Dancei em cima de caminhão. Furacão. Na época, você era da carreta furacão? Não, eu não sei nem da carreta furacão. Mas assim, ó, tem a necessidade, Sim. ora você vê a oportunidade, como eu vi, e ora você tem um desejo. Meu último empreendimento é no desejo. Tá no desejo mesmo. E eu anotei como estratégia, sabe, a ideia de talento. Também isso, em que você é bom, para dar uma resposta à não comparação. Porque todos nós somos singulares, todos nós temos talentos ímpar. E a régua, quando é a da comparação, ela vai sempre te colocar no lugar
que não é bacana. Ou ela te eleva e você começa a olhar para as pessoas assim, ou ela te desce muito. Então a minha régua tem que ser em direção a mim. Voltando para aquele ponto, eu me preparei o suficiente? Eu posso me preparar mais? Eu posso me dedicar mais? Eu estou me conectando com as pessoas certas? Então a régua de comparação em cima do que eu sou capaz, nem sempre do que me falta. Eu te disse que queria conversar muito sobre isso aqui, né? Que a gente vai buscar, enquanto escola, historicamente, a falta, né? A gente pega um excelente aluno e reprova ele em matemática, e ele é excelente em português. No lugar da gente abrir uma turma uma turma de aperfeiçoamento em português, a gente abre uma de reforço. A gente insiste no ponto mais fraco. E dá certo, dá. Essa pessoa vai virar um mediano. Ele alcança o 6, o 7, ele passou de ano. Cara, mas eu podia estar ali com alguém sendo excelente em algo. Então, no que eu sou boa, para vender, eu ouvi muito o seguinte: você é atenciosa, seu sorriso é muito bom. E no dia que eu comecei a prestar atenção nisso, eu digo, rapaz, é bom mesmo. Você consegue ser sigilosa, você consegue ser... né, guardar ali, não expor a pessoa. Eu digo, você é paciente. Então, prestar atenção no seu talento, usá-lo a seu favor, otimizar isso na tua entrega, onde você estiver, fazendo o que você estiver, vai melhorar o resultado. E é uma boa estratégia, né? E é um recurso que você já tem. Só que para isso você precisa se conhecer. Aí precisa cavar buraco. Deixa eu trazer uma prova surpresa aqui pra vocês. Nenhum dos três estava sabendo disso, não tá na pauta. É prova surpresa. Pergunta surpresa. Vou começar por Alan. A gente fala muito, e eu sei que aqui estamos em 4 empreendedores muito convictos do que sabem, do que querem, de onde querem chegar, do que fazem. E eu vou responder também, mas ao final. Eu quero que cada um explique qual o propósito do seu empreender. Alan, começando contigo. O meu é bem... Eu trato isso todos os dias, né? O meu propósito do meu empreender é transformar pessoas. Eu acho que é um propósito do meu empreender, não, da minha vida. Eu acho que eu já tive batendo um papo com o Madelon sobre isso. E o propósito de tá fazendo tudo que eu faço hoje, que eu entendi que lá atrás eu tinha uma interrogação muito grande. Eu sempre fui muito questionador das coisas da vida, né? Então, eu fiz muitas perguntas filosóficas para mim mesmo, né? Qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido de ser humano? Qual o sentido de Alan estar aqui fazendo onde está? Então, como eu gosto e eu sou apaixonado por empreender, do ambiente corporativo, eu disse, eu vou levar o meu propósito de vida para dentro do meu negócio. Então, assim, o meu principal... minha principal propósito é a transformação das pessoas. Eu faço sempre essa pergunta porque o meu método chama tapa na cara, né? E eu não gosto de romantizar. E eu acho que empreender é lindo, mas não é romântico. Não se pode romantizar. Não dá pra dizer assim, não, olha, eu chego na frente do espelho e digo que eu sou foda. E você não vai ser foda porque tá na frente do espelho dizendo que é foda. Você vai ser foda, cara, se você se preparar. Ajudar, e tem uma frase que é assim, às vezes ajudar é virar... empurrar, virar as costas. Muitas vezes a ajuda verdadeira é você virar as costas. E aí você vai dizer, não, mas você tá abandonando. Não, porque de fato, às vezes aquela pessoa precisa passar por aquele momento. Para criar essa casca, essa gordura que é necessária. Porque você tem uma frase, né, que agora o pessoal atribui ao sheik lá de Dubai, né, que é assim, tempos fáceis tornam homens... tendo tempos difíceis transformam homens fortes. Tempos fáceis transformam homens fracos. Né? Que ele faz a história do pai dele que pegou e o neto dele já vai ter que estar passando por uma situação. Né? Então, assim, eu acho que nada é por acaso. As coisas acontecem com todo mundo. Eu acho que existe uma sincronicidade de tudo. Então, acontece uma coisa com você hoje, porque aí coloca... Eu não quero entrar num ambiente religioso, mas coloca a culpa sempre numa terceira pessoa. Que é mais fácil, né? Que é mais fácil, né? Mais cômodo. E a minha culpa, minha autorresponsabilidade, né? Então, eu acho que eu vejo muito isso, sabe?
Madelon. É Costa, é? Leite. Madelon. De onde eu teria o Costa? Não sei. É o meu nome. Mas Tudo bem, gente, Madelon Costa. Madelon Costa. E Juscelia Leite. Melk César. Juscelia, ele fez uma coisa que eu faço muito, porque eu vou conversando com as pessoas daqui a pouco, Melk Leite, vem cá, porque eu quero que todo mundo seja meu, né? O bom é que eu troquei só o sobrenome, mas o Melk do São João do Caruaru, ele começa a trocar os nomes. Mas, enfim, ainda não tô de São João, né? Madelon Costa. Missão, da né? quantidade De álcool. álcool, E aí eu chamo Cibele, Lohane, tanto faz. Missão. É o teu propósito. Missão, propósito com o que eu faço. Bem, eu digo que eu tenho alma de educadora, não de professora, de educadora mesmo. E seria muito natural para mim caminhar nesse lugar. Eu fui para o direito como formação, mas tinha lá conexão com pessoas, vida, gente. Depois para a educação. E a grande ideia é, dentro das minhas forças de caráter, de características, traço de personalidade, eu tenho 5 elementos que me levam para isso, muito. Mas eu vou destacar 2. Minha top força é amor ao aprendizado. E aí eu enxergo que onde eu estiver, eu vou ficar bem, desde que eu esteja tratando de conhecimento prático, de conhecimento de vida, de cuidado com as pessoas, porque eu considero o conhecimento um ativo libertador. Não é importante, é libertador. Porque não é libertador ter dinheiro. Porque você pode ter dinheiro e viver preso. Mas é libertador ter conhecimento. Porque a tua mente fica livre. Então, meu propósito é atuar entre o sujeito e o conhecimento. Porque isso me dá um tesão, que tu não tem noção. É isso, meu propósito é isso. Juscelia Leite. Eu pra mim eles é Juscelia César daqui a pouco. É porque isso aqui é água. É água, né? Você Quem garante... É água. Água, gente, água. Não tá batizada, não. Juscelia Costa, Leite César Lima. Qual é o teu propósito de empreender? Meu propósito está bem claro, lá na bio do meu Instagram. Impactar vidas e humanizar marcas. Eu me descobri professora, né, de um ano para cá. Só que eu já tinha algo em mim que era sobre olhar, não a falta, mas o que aquela pessoa tinha de bom. É isso. Então eu sempre gostei de enaltecer o que Melk tinha de bom, o que Madelon tem de bom, o que Alan César, do Alan Leite, tem de melhor. Então, quando eu juntei a fome com a vontade de comer, que foi a sala de aula, que foi estar com diversas histórias, que foi estar conhecendo diversas realidades, eu disse, caramba, por isso que eu deixei o trabalho de gerenciamento de rede social, porque eu estava fazendo para o outro. Tenho algumas marcas só, mas hoje eu não faço mais, porque, cara, qual o sentido de fazer? Não, eu vou ensinar. Eu vou pegar na mão e vou dizer àquele sujeito, fazer com que ele descubra o que é que ele tem de melhor na empresa dele, o que é que ele tem de melhor, qual é o talento dele. Então, quando eu recebo feedbacks, tanto pelo direct, quanto pelo WhatsApp, quanto em sala de aula, que o pessoal sempre me faz chorar em sala de aula, Chora. porque... vende, né? Chorar vende. O pessoal sempre me faz chorar porque ouvir de uma pessoa que está passando por um processo depressivo e as aulas das terças-feiras eram a terapia que ela precisava e que tinham recebido alta da psicóloga, como eu recebi esse semestre, é o que faz sentido para mim hoje. Então, olhar o sujeito, enaltecer o que ele tem de melhor, né, impactar vidas positivamente, dizer, tu pode. As mulheres que chegam para mim, por exemplo, dizem, Juscelia, eu nunca fiz uma story porque geralmente é familiar ou amigo mais próximo. Ah, tá me chamando de blogueira, tá dizendo que meu cabelo tá feio, tá dizendo, eu digo, foda-se. Vai, só vai. E aí quando elas vão, que elas vão sentindo que elas podem, e é um processo, claro, eu digo, eu não tô aqui para vender fórmula pronta. Ah, é para fazer, não é uma cartilha, é no seu tempo. Mas, para ter um sucesso, eu preciso passar pelo propósito. E eu preciso passar pelo processo, no caso. E nem todas as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Por isso que poucas se sobressaem. E é mais cômodo pra gente ficar aplaudindo quem tá lá em cima do que passar degrau por degrau para chegar onde a gente quer. Então, quando eu me descobri nesse sentido que eu posso ser uma facilitadora desse processo, que eu posso olhar para a pessoa no olho dela e dizer, você pode, porque eu pude, claro, são realidades diferentes, mas você pode, no seu tempo, com as condições que você tem,
No seu momento você pode. E quando elas vão, aí é o ápice. Aí quando eu digo, estou no caminho certo. Mamão Então, açúcar. é isso. Percebe isso? Assim, os três, você ainda vai declarar seu propósito, que a gente coloca a pessoa no meio, no centro, né? 3 pessoas provavelmente com características de humanidade muito alta, que quebra também aquela ideia de que eu vou empreender só para ganhar dinheiro, eu vou empreender sozinho. Não, alguém vem comigo junto, né? E não é como ela diz, no contexto, na proporção, não é que porque meus colaboradores todos, não, cada um vai achar o seu grande propósito também, o seu grande sonho. Eu digo muito, olha, se uma pessoa não me disser um sonho grande, eu fico olhando para ela e dizendo, pô, como é que ela vai pagar isso? Que eu vivi um grande sonho que foi criar minha menina, né? Até 22 anos. Aí eu fiz exatamente, com 22 anos, te dei a festa linda, ela pagou a festa, claro. Te vira. Vai ganhar teu dinheiro, né? E é isso, você potencializar outras pessoas, seja dentro das empresas, seja numa mentoria digital, seja aqui do lado, caramba, teu resultado está tão ruim, e o processo, bora lá, né? Formar liderança. Hoje eu tenho um grande desafio, que é formar a liderança, dizer às pessoas, assuma a responsabilidade, você não disse que queria o lugar, e agora você não está querendo dar conta do lugar, dê conta do lugar também, né? Porque a vida vem com isso, com a fazer o esforço. Não é só o que te dá prazer. Eu tenho certeza que tem uma coisa, como eu disse, de muito tesão no que a gente faz. Mas, cara, tem muito esforço também. Tem muita disciplina, tem estudo, tem investimento financeiro. E aí a galera não vê, né? Mas você precisa entender que a escada é a escada do esforço. Verdade. Empreender tem que envolver, na minha concepção, dois comportamentos, assim, iniciais. Tem que ter um propósito, certo? Mas também tem que empreender, tem que ter tesão e ambição. Porque como é que eu vou dizer para Madelon que o digital é bacana se eu mesmo não acredito que o digital é bacana? Né? Então tem que ter esse tesão e tem que ter ambição. Alan sempre diz que eu sou muito ambicioso e eu sou muito ambicioso. Né? Mas aí eu acho que eu também concordo com você em relação tesão à ambição. Mas você pode prestar atenção no seguinte, se for pelo dinheiro, se for apenas pelo dinheiro... É fracasso. É fracasso. Total. Isso dá um podcast, tá? Isso dá um podcast, porque ambição, a gente, né, vem aí com essa crença de que a coisa da religião, né? De ter o dinheiro, eu me coloco tanto nesse lugar, meu Deus, sai de mim. Mas é o seguinte, a ambição é saudável. O que não é saudável é a ganância. São duas coisas muito porque a ambição está distintas. muito perto do desejo. Eu desejo ter e desejo que todos tenham. Deixa eu dar um tapa na cara, bem grande. Eu falo sempre nos meus treinamentos e vou falar novamente aqui. O brasileiro cristão é nascido, eu tô falando, e sou cristão, mas desde que nós nascemos, nós somos ensinados a não pode dizer que é bom, não pode dizer que é foda. Exato. Tem que esperar o outro. E eu não concordo com isso. Talvez por isso que eu tô exatamente na contramão. E é ótimo essa contramão, quem não tá vendo. Se você tem a ambição, tem o tesão e tem um propósito muito bem formatado, e teu propósito é gerar o bem pro coletivo através de alguma ação tua, qual o problema tu dizer que é foda? Nenhum. Esse é um... Agora seja foda. Eu dizendo, isso é um ranço do cristianismo. Mas é uma crença E do observe, cristianismo, nós né? estamos falando de religião. Às vezes eu falo muito, porque eu gosto de dar uma olhadinha na história, porque para eu entender o que eu vivo hoje, eu tenho que olhar o processo histórico, sim, né? sim. A questão cognitiva, o desenvolvimento, até mesmo o entendimento das pessoas. Agora, quando a Alan levanta a bandeira de que se for só pelo dinheiro não vai. Não vai. Não aguenta. Por isso que eu tenho uma necessidade, mas eu tenho um desejo, eu tenho um grande sonho para que eu me mova, né? A gente muito bom saber que você tem uma base aí na questão da assistência social, porque a gente vai para o humano na empresa, né? A psicologia positiva, ela diz muito que eu preciso ter pensamentos positivos, e não é otimismo leigo do oba-oba, relacionamentos positivos. A gente não conseguiria estar tão exposto aqui se esse não fosse um ambiente psicologicamente confortável. Se eu tivesse qualquer condição de não ser Madelon aqui, poxa, como era que eu iria me expor? Você está dizendo, faça da sua rede social, desde a física, presencial até a virtual, um ambiente seguro. Nem sempre a resposta no virtual né?
Então, relacionamentos positivos, pensamento positivo, mas um fazer, um realizar positivo que te dê conquista. Sim. Você precisa celebrar a sua conquista de vida. Não é? Você precisa ter isso. Sim, sim. E é saudável, você lutou tanto por isso. Agora, não só pelo dinheiro, porque se Não, for não. só pelo dinheiro, É fracasso. não dá certo. Uma vez uma pessoa olhou pra mim, eu não esqueço disso, e ela sorriu muito, e eu olhei e disse, por que você tá sorrindo? Ela disse, não, porque as pessoas gostam muito de você sorri muito. Eu disse, sim, mas é o meu sorriso. Você tem que encontrar a sua essência. Ah, ela queria copiar o teu sorriso. É a ideia de que é a ideia do que se vende, né? Olha, posta a foto assim, coma assim, se vista assim, seja assim. Faça isso que é aí legal. às vezes em mulheres, e aí eu vou muito pro lugar das mulheres. Pô, no lugar onde tem que contar dinheiro, tem que contar felicidade, tem que contar amor, tem que contar tudo. Quando você não alcança um desses indicadores, aí não é. Se você não tiver uma estrutura psicológica, uma autoestima muito legal, você não se segura. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Lá vem. Eita. Bomba. Mudando um pouquinho, saindo um pouquinho desse assunto, mas dentro do assunto de empreendedorismo feminino. E assim, em alguns momentos eu percebo que culturalmente, a mulher ela vem se transformando, né? Tentando entrar num processo, dentro do processo, né, de empreendedorismo, vamos dizer assim. Mas culturalmente a história é uma história muito sofrida, né? Tem muitas batalhas, né? Enfim. Mas e aí, ao mesmo tempo, eu percebo que tem muita mulher ainda que ela é machista. Ela tem um comportamento machista e ela se coloca num lugar inferior e condena ou critica aquelas mulheres que vão pra frente. Ela valida Né? esse discurso. Porque, e aí fica aquela coisa, né? Peraí, como é que eu sou mulher e aí eu sou machista? Como é que pode isso, né? Vocês concordam com isso? Sim. Alan, eu concordo, eu vou fazer outra provocação ainda maior. Nelson Rubens baixou aqui hoje. Não, é de lascar, mas tu já se viu como preconceituoso? Já. Eu já me vi como preconceituosa. Então eu vou te dizer o seguinte, talvez até eu, e eu digo até eu, porque é melhor que eu fale de mim, na minha trajetória me coloque em algum momento como machista. É preciso vigiar, é preciso estar atento e forte. Eu acho que é salutar você fazer essa ponderação de que até eu, bacana, isso é uma autopercepção necessária, mas o que não pode é a normalização. Não é isso? Mas aí quando eu digo assim, até eu já me peguei, aí eu tenho a chave Sim. da minha crença, dos meus valores, do que eu realmente acredito, do lugar que eu venho, porque o lugar que eu venho é um lugar estruturado onde o cara que me criou dizia, ganhe seu dinheiro. Ganhe seu dinheiro. Ele é quem vai lhe colocar na independência. E criava os meninos dizendo assim, respeitem as mulheres. Mas quantas pessoas foram criadas num contexto desse? Então, até 18 anos, eu vivia assim. Né? De 15, eu estava olhando os discos, LPs, que meu pai me deu, cara, ele acabou comigo, porque com 15 anos eu estava escutando Chico Buarque, Caetano Veloso, cadê o menudo da minha vida, entendeu? Cadê Banana Split? Cadê o menudo na minha vida? Aí assim, hoje eu tô louca, querendo escutar BTS, e daí, né, porque com 55 anos a gente pode fazer o que quer, mas é preciso você se vigiar primeiro e entender, nesse conceito, nesse contexto, por que viés psicológico, histórico, eu estou julgando essa mulher? E trabalhar pelo acesso e pelo direito de todos. Então, a gente é muito machista quando a gente empreende. Eu vou dizer um exemplo da mulher quando é machista. Eu, enquanto empreendedora, e aí eu vou para uma questão bem social, mas é uma bandeira minha. Eu, enquanto empreendedora, vou assistir a atividade da escola dos meus filhos, mas as minhas colaboradoras, em que momento isso vai acontecer com elas? Será que isso não poderia virar um simples benefício? Como eu poderia fazer isso? Né? Claro que já tem gente aí experimentando, fazendo férias, mas eu olho para a mulher que está com cólica e diga, eu mesma, isso é bobagem. Você disse que nunca teve, mas tem mulher que tem muito. Né? E tantos outros julgamentos.
A gente tem uma estrutura social machista, porque a gente não tem creche suficiente sequer para a mulher que trabalha. O horário da creche muitas vezes não bate com o horário dos trabalhos que existem na cidade. Por isso que eu digo que a gente precisa vigiar, quase vigiar e orar, mas vigiar e falar, atuar, trabalhar, agir, nesse sentido, de se manter realmente, será que eu estou sendo machista? E não aceitar também, como eu coloquei no início, isso é discurso feminista. Não, gente, nem tudo é discurso feminista nesse viés. Pode ser um discurso de direitos humanos. Sim. Pode ser um discurso de igualdade. Né? E não... Será que é feminista mesmo? É necessário ser feminista ou eu posso levar isso aqui e colocar como direito humano? E assim, isso é uma pauta que mexe demais. O lado social, ele grita aqui. A assistente social grita aqui para falar, porque trazendo essa bandeira aí do machismo e do empreendedorismo, né? Quantas mulheres não olham para outras que estão em ascensão e dizem assim, deve estar com caso com alguém. Cara, velho. Arrumou um rapaz rico. Arrumou um rapaz rico. O cara tá bancando ela. Cara, invalida toda a história, todo o esforço, todo o estudo, todas as conciliações que ela tem que fazer durante o dia. Ou é bonita, aí tá porque é bonita. Exatamente. Ou então é inteligente porque tem que compensar, porque não é bonita, cara. Isso. São delicadas, são coisas miúdas, delicadas ali, ó, né? Botando tudo abaixo, tudo abaixo. É cruel. E a gente precisa combater isso dentro das empresas, a gente precisa combater isso enquanto empreendedoras, né? Dizer a outras mulheres, por exemplo, sabe coisa mais machista do que a idade? Mulher mais velha não vale. Gente, que é isso? Pois se alguém disser que eu não tenho valor, vai ter que brigar comigo. Porque eu estou na frente de muita gente, minha mente, apesar de ainda estar, né, sem estar ali no digital, conversando tanto, mas eu estou procurando meu caminho. Eu tenho muitas questões em não fazer igual, ou achar meu lugar. Eu não vou no grupão, eu quero achar meu lugar aí. Eu vou encontrar, eu estou no movimento, eu estou na busca. Mas é a história de, vem aqui comigo, menina. Uhum. E vamos crescer, né? Os ambientes serem mais suaves com a mulher. A gente prestar mais atenção nas diferenças, porque não é uma questão de competição. Não é porque Alain é um empreendedor e vai ter uma mulher ali que vai empreender, que vai estar competindo. Não é a questão de homem e mulher, né, no empreendedorismo. A gente prestar mais atenção nisso. E tudo isso tem o que por baixo? Relação de poder. Exatamente. Eu me sinto imensamente... Relação de poder. Eu me sinto imensamente contemplado na fala de vocês duas. E aí eu falar sobre essa questão é muito tranquilo porque eu desenvolvo... É porque quando fala de feminismo aí mexe numa feridinha que eu tenho, né? Uma cicatriz assim, uma feridinha. E há 17 anos eu abro espaço para a mulher na comunicação. Não para compensar nada, mas por achar que realmente, para mim, somos todos iguais. Então, em épocas em que as rádios Santa Cruz, por exemplo, tinham só a minha querida Márcia Arantes, um beijo para ela, tamanho do mundo, fazendo rádio, eu levava entrevistadas toda semana. Vamos lá, da CDL, só não desmerecendo, mas da CDL tem quem? Tem Bruno e Madelon. Vai Madelon. Da ASCAP tem fulano, vou fulano. Porque isso é de mim, então eu me sinto imensamente contemplado. Mas eu quero até aproveitar esse gancho para que você, na condição de vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos, quando ela foi eleita, eu digo, caramba, que bom. E tem até um novo comportamento, né, que vocês estão ali começando a implementar dentro desse universo do logístico. Eu queria que você passasse esse bizu para quem está assistindo a gente. Primeiro, vocês falaram em Bruno no início, né? E assim, validar esse lugar de Bruno, inclusive particularmente na minha vida, Bruno, Fábio Lopes, que abriram a CDL, me acolheram, mas eu ousadamente fui, sabe? Fui chegando, e aí surgiu a vice-presidência agora, e fazendo uma conversa com o Bruno, eu sinto falta, através da Câmara, a associação, o associativismo, precisa ser incentivado, validado. A nossa cidade tem muito isso, né, Alain? Alain também é CDL, também tem essa inserção ali. Mas
eu quero fazer um chamado para as mulheres, através de uma Câmara Setorial de mulheres empreendedoras ou mulheres de negócio. Até nisso, a gente pode deixar em aberto. Então, a gente tem Jacicléia, tem Juspietá, Rafaela, Juscelia, não um setor, mas um conjunto de mulheres, para que a gente realmente crie essa rede, crie esse posicionamento. E aí eu aproveito, Mel, que esse momento para fazer esse convite, para dizer que junto com o Bruno, mas também com uma mulher que está ali na CDL, que é a executiva da CDL, que é Catiane, a CDL inteira nos chamando, se colocando à disposição para a gente logo fazer um grande encontro de mulheres empreendedoras na cidade, formar um grupo, uma rede de apoio, de troca de conhecimento, de validação, de network. Você me permite ir além do seguinte, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas eu quero já me oferecer, bem oferecido mesmo, bem oferecido. Chega. Eu acho que, enquanto feminista, eu mereço colaborar com isso. Então, já me coloco à disposição para, no que estiver ao meu alcance, poder colaborar nesse sentido. Porque eu tenho certeza que quando tiver montada essa câmera, as rádios tradicionais vão abrir 5 minutos. E eu acho muito pouco. E é crítica mesmo. Mas eu quero ir além, eu quero poder colaborar com este Então o convite já está oficializado. Olha, eu usando o lugar de fala de vice-presidente, né? O convite está oficializado a você, também a Alan, enquanto CDL. E a gente, assim, é uma questão de data. Agora tornou-se público, né? Uma questão de data e marcar essa agenda. E aí, fazer um chamado, um convite público. Não tem um direcionamento de convite, porque você... Não é sócia, não. Exatamente. Qualquer mulher empreendedora da cidade pode chegar para esse grupo. E aí, Juscelia, conto muito com você, lá na sala de aula, falando, né? E aqui no espaço, agendar e a gente começar. E fazer isso, porque a gente precisa representar muito. O podcast é o diário oficial do empreendedorismo. Pois é. Da nossa cidade. Gostasse? E aí todas as mulheres que escutarem, que estejam no seu negócio, que estejam empreendendo, que estejam com vontade de empreender, para que a gente junte esse grupo de pessoas. E eu me coloco muito à disposição mesmo, com o meu tempo, não de unir, de estar ali recebendo essas mulheres. Hoje vim, Bruno, posso falar? Deve falar, Madelon. Às vezes eu sou meio, né? Eu sou meio levada no tranco, sabe? Mas está feito o convite. Eu conversava com Madelon hoje cedo e eu disse assim, que Madelon, ela chega pra você, pra lhe dar o tapa na cara, mas ela bota o colchão, o lençol, o travesseiro, e aí ela lhe empurra. Um tal do empurrão. Eu não, eu boto um monte de espinho, uns espeitos e eu empurro. Eu tô falando muito de força de caráter. Ele falou isso e na hora eu não entendi. Mas eu tenho uma força de uma característica muito grande, que é a gentileza. Exato. Aí eu sou capaz de te matar gentilmente. Aquele abandono, o virar de costa, eu adorei, já aprendi com a Alan. Virar de costa e ir embora, mas de uma forma assim. gentil, sabe, gentil? Assim. Feito o convite, viu? Feito o convite e as mulheres. E agora eu fiquei fechado. na obrigação de definir a data. Boa. Que eu tava ali cozinhando em banho-maria. Definir essa data. A data sai o negócio. Com certeza. Quando coloca o prazo nela. Funciona. E aí eu respondo aqui por Alan nesse momento. Eu tenho certeza que ele e você, empreendedor, empreendedora, você do movimento, engrossa essa fileira. Né? Eu acho que é um movimento necessário e muito válido. E assim, a gente tem essa abertura, a gente tem esse lugar, tem uma instituição muito séria, muito representativa, né? Uma casa que é nossa, e eu digo que é nossa porque eu entrei sem nem bater a porta, gente. E os caras disseram, vem, e fui ali representando uma câmara, depois diretora, aí o Bruno pega de surpresa, e aí ele disse, teu nome foi muito bem aceito, todo mundo gostou muito, vai você, uau, primeira vez que uma mulher é vice-presidente da CDL. Eu ainda queria te ver na Câmara de Vereadores. Quem sabe? Eita! Spoiler. Olha, o mundo inédito. Eu acho que seria bem interessante. Eu só acho o seguinte, mudando de assunto, você falou do Fabinho, cheiro pra Fabinho. Eu só acho que Fabinho é muito injusto por não dividir conosco a fórmula dele. O homem não envelhece, não, minha gente.
E a forma também incrível. de bondade, de gentileza. Se Madelon empurra você num colchão com travesseiro, o Fabinho ele vai deitando você assim. Fabinho foi um dos meus primeiros amigos aqui. Fabinho Sou fã dele. Foi o meu primeiro presidente de CDL, né? E eu sou fã, sabe? Se Fabinho chamar Madelon, oi, todos por ele. que o cara é especial. Infelizmente, o podcast passa tão rápido. Mas, diga. Você vai falar do livro, né? Vou, no final. Tem Fala do seu livro. Depois eu queria dizer de uma personalidade para as mulheres empreendedoras. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta para vocês, para os três. A gente está terminando junho, daqui a pouco é julho. É muito rápido, é muito inédito. Mas para essas pessoas que estão querendo empreender, não é para quem está empreendendo, esqueçamos quem está empreendendo. Quem quer começar no empreender, quais são os conselhos, pelo menos 2 conselhos, que cada um desses empreendedores aqui podem dar para quem está querendo começar a empreender? Juscelia Costa Leite. Daqui a pouco vou agregando aí. Vamos agregando, vai Nós agregando. vai sair com o nome daquele... Quem era o personagem da história que tinha 35 nomes? Eu acho. Tá até com a de que tá acabando, hein? Primeiro, conhecimento, cara. Sabe? Como foi falado aqui, o conhecimento é o que a gente, né, ninguém tira da gente. E é o principal, sabe? Tem muita gente com dinheiro e não sabe onde colocar, tem que investir em você. Não vai investir em bolsa de valores, que você vai ter que contratar um consultor para te ensinar a investir, não, cara. Investe em você, investe na sua equipe. Mas para quem tá começando, investe em você. Sabe, beba de toda fonte de conhecimento. Participe de eventos da sua área. Ouça quem sabe mais do que você. Acho que a busca por essas referências é super importante. E o outro conselho é uma frase, na verdade. Trabalhe o seu ponto forte e seja imbatível. Trabalhe o seu ponto fraco e seja medíocre. Então, no que tu é bom, bença. Foca nisso, faz acontecer, bora agir, né? Bora agir. Porque vergonha paga boleto, né? Verdade. Antes de passar para vocês, só pegando um bigu em um desses conselhos de Juscelia, invista em conhecimento, adquira e divida depois. Não guarde para si, Compartilhe. não. Compartilhe. Conhecimento parado é conhecimento morto. E em vez de você ser um treinador, seja o treinador dos treinadores. Tem um filósofo que diz assim, que o conhecimento é como se fosse um pote cheio de arroz. Se você não utiliza, se você não dá, ele fica podre. Então, o conhecimento é para ser replicado. Tem não que é ter pra ser... rotatividade. Alan Costa Leite César. Quais são os 2 conselhos para quem quer começar a empreender? Eu acho assim, que empreender é o gancho que Juscelia deixou, é conhecimento. Eu acho que qualquer coisa... Antes você fazia o seguinte, quando você era comerciante, você comprava um produto e ia começar a empreender, ia começar a vender aquele produto. Hoje é diferente. Hoje você tem que conhecer do produto, conhecer da operação para você começar a comprar o produto. Então, assim, estudar. Eu acho que eu sou muito fã disso. Eu acho que o cara que quer começar a empreender, ele primeiro tem que virar aluno. Primeira coisa, é virar aluno. Acho que é isso que ele tem que começar. O pontapé inicial do empreender é virar aluno. E aí a gente tá do lado de uma professora, né? Ctrl-C, De duas Ctrl-V. professoras. De 2 professoras. Ctrl-C, Ctrl-V na resposta dele. É esse caminho? É educação? Se fizer a conta que eu dei minha primeira aula com 14 anos e estou com 55 e escolhi entre ser advogada e tantas outras possibilidades, graças a Deus eu rompo com aquela ideia de que nasci assim, só vou fazer isso pro resto da vida, que é uma coisa da minha geração, é um marco da minha geração, mas eu mudei. Eu diria o seguinte, né? Primeiro conheça o mínimo de você, porque você vai se conhecendo ao longo da vida. Se torne aprendiz, tanto seu como do outro. Mas busque conhecimento, se prepare. Eu acho que é preparação, se prepare para agir. Eu gosto muito, eu tenho até uma palestra com isso. Preparação, se prepare para agir. Eu vou colocar um ingrediente novo aqui, algo que eu vou acrescentar muito da minha história. Se conecte com gente boa. Porque eu só consegui, e aí eu vou declarar, montar um negócio novo, inclusive desenhar uma meta financeira. Eu precisava, porque eu tenho uma questão muito séria com dinheiro, é limitante, inclusive, muito séria. Tenho 2 coisas, perfeccionismo e isso.
Se conecte com os bons, tenha gente boa na sua vida. Agora, construa a relação boa, porque não é da noite para o dia. As pessoas não vão aparecer na tua vida de forma legítima se você não entregar elas antes. Eu estou aqui do lado de uma pessoa que me disse que me conhece há 20 anos, que comprou na minha loja, mas que em nenhum momento que entrou na minha loja, eu dei a ele apenas o tempo comercial. Não é? Todos os meus clientes, todos os meus clientes hoje, ou foram meus clientes da Dandy, ou foram meus alunos. A grande fortuna minha, enquanto propósito de vida, está em olhar para alguém que é um médico hoje, que é um engenheiro hoje, que é um arquiteto hoje. Alguém que disse, cara, eu encontrei com uma moça que é empreendedora, olhou para mim e disse, você ainda usa aquele perfume com flor de laranjeira? Aí eu, uau! Gente, essa garota foi minha no Albert e na faculdade. Essa menina disse a mim que eu tô na vida dela, né? A gente, quando fala, eu tenho muito cuidado. Impactar vidas pode ser muito legítimo e como você disse, porque você tem o resultado da alteração da vida da mulher, mas também pode ser um clichê. Então, eu acrescento 2 coisas. Conexões com pessoas e seja legítimo. E conexão com pessoas boas. Conexão com pessoas boas e seja extremamente legítimo. Seja autêntico. Seja você. Ó, né? Eu quero que você faça a referência, e bem rapidinho, a gente tá com tempo aqui, mas eu quero que se cada um quiser sugerir algo, eu vou sugerir um livro, que eu já falei sobre ele, mas vou falar novamente. Mas você disse que tem um personagem. É porque eu tô muito inspirada em mulheres, né? E eu tô olhando para Michelle Obama. Acho que ela é uma mulher de muita referência. Por quê? Porque era uma mulher que tinha tudo para ficar na sombra, era uma mulher que escolheu, poderiam ter escolhido, como ela diz na palestra dela, queriam que ela fosse para a política, ela disse, não quero, porque quem escolheu ser político foi meu marido, e eu quero seguir isso aqui, e ela está aí, dando um show de empreendedorismo, de palestra, de educação. Ela tem um livro top, ganhei de presente da Eugênia, mas aí esqueci o nome do livro, mas é o livro da Michelle. Os 2 dela, muito lindo e muito forte. Sabe, a Michelle, a Malala, que é outra mulher inspiradora, atual, né? Já que a gente falou em empreendedorismo feminino, a gente seguia aí, e tantas outras mulheres no dia a dia, que pode estar ali sendo tua vizinha. Mas eu deixaria a Michelle e, como educadora, a Malala com a grande força do conhecimento. Perfeito. Eu já falei sobre esse livro. Qual é a câmera? Acho que é essa. Eu já falei sobre esse livro na outra oportunidade, eu estou lendo. Um Dia Sem Reclamar, Marcelo Galup e Davi Lago. Gente, eu estou trazendo dicas de livros de R$20 para você comprar nas Americanas. Para quem não gosta de ler, como eu, não vou mentir, romantizar, não gosto. É chato, é cansativo. Mas livros assim que são úteis, porque não faz sentido. Não diz que é chato, é cansativo. É chato, é cansativo. Não. Se for uma leitura que não faça sentido. Deixa eu terminar a frase. Se for uma leitura que não faça sentido. Entendeu? Entendi. Faz sentido pra mim, se torna prazeroso. Eu vou ler o Vadimé com o seu canal. E às vezes você lê um capítulo. Sim, e faz uma diferença na sua então, vida, né? Refazendo minha frase. Ler é chato e cansativo se não fizer sentido. Se não fizer sentido, tá? Mas aqui, ó, pra quem pensa como eu, que Deus está em nossa vida pra guiar e não pra fazer, pare de reclamar e colocar a responsabilidade pra ele. Adorei isso. Você é quem tem que fazer. Tu falou também, terceirizar pra ele, não foi naquela hora? Terceirizar. Ai, se Deus quiser, gente, Deus Já quer. quis, Ai, já quis. Deus vai proteger. Gente, se protege, Puta. doido. Que Deus tá cuidando do povo do hospital, do povo da guerra, né? Tem coisa mais importante pra fazer. E ele deu tanto. Ele já te deu tanta coisa, né? Alan, queres fazer uma recomendação? Cara, eu acabei de ler Marketing 5.0, eu fiquei fascinado, né? Vou começar a ler hoje um livro de Michael Jordan, que ele é muito legal. Eu vou trazer ele próxima semana aqui. Eu não comecei a ler ele, não. Eu peguei ele hoje, mas como eu tive que sair muito cedo de casa, eu não li. Mas o que eu aprendi, essa recomendação, vou recomendar novamente o Marketing 5.0, está aqui uma profissional, que prestem atenção. O mundo hoje, ele está
ele está principalmente com essa questão de inteligência artificial. Se insira. É uma coisa que Bruno falou semana passada aqui, não é o que a tecnologia vai fazer com você, é o que você vai fazer com a tecnologia. Então, assim, é o que eu queria deixar essa dica. E pra semana eu trago o Michael Jordan aqui pra ensinar a gente aqui. Rapaz, livro. Aí vê, é o tesão da minha vida, né? A pessoa não namora pelo livro. Mexeu na minha ferida. Deixa eu indicar um livro para quem for empreendedora. Certo. E quiser desenhar um projeto. E a gente já vive, eu já estou levando esse projeto para dentro das empresas que eu presto serviço, Florescer, do Mart Seligman. Certo. É o pai da psicologia positiva e tem ali liderança positiva, tem empreendedorismo com significado. Florescer, livrão, junto com o da Michelle Obama e junto com o da Malala. Perfeito. Juscelia, o que é que você deixa pra gente? Eu vou deixar um que eu acabei domingo de ler, que tem muito a ver com o que nós conversamos hoje, né? Que é Em Mim Basta, de William Sanches, que fala sobre as crenças limitantes que nós somos ensinados, né? Que nós nascemos nos criamos com essas crenças, e é como aquela imagem do fósforo, né? Uma sequência de fósforos pegando fogo e você ser o fósforo que se retira. Então, que sejamos esses fósforos nas nossas vidas, nas nossas empresas, que nós nos retiremos e vamos fazer a diferença. Se tem uma... É como ir na contramão de que todo mundo está fazendo. E só se destaca quem, de fato, faz diferente. E não adianta eu ir pelos mesmos caminhos para ter resultados diferentes. Não. Eu vou precisar ter novas atitudes, novas parcerias, novos ambientes para poder ter resultados diferentes. Ressignificar a metáfora da ovelha negra. Precisamos. A ovelha negra, que é assim, na música, né? Na verdade é um chamado para você seguir diferente, você romper com tudo isso. Muito sábia a lembrança. E sejamos o fósforo. Sejamos a ovelha de qualquer cor, né? Qualquer cor. Exatamente. Exatamente. Sai da rota, sai do desenho. Né? Empreende, sonha, realiza. Bora agir. Bora agir. Alan, até semana que vem. Mais uma vez, né? A gente não seguiu a pauta. A pauta caiu. Mais uma vez. Gente. E é muito massa, né? Que bom que esse momento acontece, né? Que a gente tem esse papo maravilhoso. Eu acho que a gente podia passar por muito mais tempo, né? Aqui. E fora das câmeras, bebendo alguma coisa. Coca-Cola, né? Coca-Cola, por favor. Café. Café e tal. E obrigado, Mel, por mais uma semana que a gente traz, que a gente trouxe, né? Para muita gente ter a oportunidade aí de nos acompanhar pelo podcast, né? O Papo do Empreendedor, e aí vai ter nos canais, no Spotify principalmente, né? No seu canal também. YouTube. E a gente trouxe hoje aqui, eu acho que um dos melhores papos que a gente fez de empreendedorismo, principalmente pautado no feminismo, né? Então, obrigado, Juscelia, obrigado, Madelon, por estar participando aqui com a gente desse Papo de Empreendedor, um projeto que a gente reforça cada semana e, assim, é muito prazeroso de fazer, sabe? Quando na minha correria do dia a dia, eu paro que eu estou fazendo tudo, corro aqui e eu faço isso com o maior prazer do mundo, né? E que as portas daqui sempre estão abertas para vocês, sabe? Para poder vocês dividirem o que vocês têm de bom, que é conhecimento e boas conversas e simpatia que vocês têm de sobra, né? Verdade. Temos aqui a nata do empreendedorismo feminino de Santa Cruzense e eu quero agradecer mais uma vez a esta querida, minha conterrânea agora, né? Já estamos juntos, encarnados. Obrigado, Madelon. Nós nos dividimos, né? Dois amores. Obrigada, Melk, que é meu conterrâneo hoje, mas já foi meu vizinho. Verdade. Tem um caso de amor também de muito tempo. Mas não mexe na filha, né? não, deixa quieto. E caso de amor comigo, sim, meu sempre. bem. Você quer o outro O que caso é de amor? isso? Ele já se acusa logo. Gente, eu sou pessoa discreta. Gente, você esqueceu o que eu digo de devagar? Verdade. Casa e amor, vizinhos. Sim. Alan, que como empreendedor, eu quero terminar e fazer uma referência, Alan. Todo empreendedor, todo negócio, tudo que a gente faz precisa estar estruturado, além do tal do propósito, do sentido, também no valor. Sim. Né? E aí, Alan, esses dias até me perguntaram sobre Alan. Eu disse, olha, ele não estava, vou dizer aqui porque é melhor dizer em público. É melhor. A pessoa olhou e disse assim, ele é tudo aquilo mesmo? Eu disse, tudo aquilo
Mais um. E não tem uma música, né? Você é tudo e algo muito mais. mais, é. É pitch, eu não sei quem que canta isso, hein? Tem uma música, eu gosto das músicas. Jamil, que é tudo, você é tudo e muito mais. Não, tem você é tudo e algo mais. É uma roqueira, eu sou mais de roqueira. O meu... Eu sou mais de roqueira. Karaokê, vamos fazer Aí eu karaokê. disse, olha, o cara é isso e algo mais. Porque um dos pilares, eu tenho certeza absoluta do perfil, né, de personalidade de Alan está na questão da humanidade. Então, é um valor altíssimo para ele. Onde ele estiver, qualquer negócio que ele fizer, com qualquer pessoa que ele estiver de frente, o pilar da humanidade vai estar ali. E altíssimo. Então, que a gente também não esqueça de levar para o que a gente for fazer, valor. Qual é o valor, né? O que eu não negocio? O que eu não posso negociar? O que, se eu negociar aquilo ali, eu vou estar ferindo, vai ser uma ferida mortal para mim. Então, negociar valor nunca, né? Enquanto é empreendedorismo. E uma fala dele. E Leite, né? Que chega agora, realizamos esse encontro. Esse encontro já tinha sido pautado por Jadiel. E eu olho na rede social, mas rapaz, será que não dá para eu ir encontrar essa menina? Prazer, Juscelia, agora Juscelia Leite, Madelon Costa. Diga isso a Douglas, né? Porque ele tá vendo, ele vai ver, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Juscelia Costa, eu falei do lance do karaokê, mas é sério, a gente foi pra uma viagem pra João Pessoa. E, gente, eu me surpreendi. Comigo e com Juscelia. Não sei quem canta mais. Ela canta mais do que eu. Eu não canto. Ruim, né? Não, canta bem. Canta bem. Agora, ela fez uma trilha. Sabe aquela de botar o dedo na ferida? Eu só não chorei porque a lágrima não tava pronta. É Mas... porque é ruindade no coração. Coração ruim. Juscelia, Coração de gelo. obrigado mais uma vez pela tua disposição. Teve que mexer na agenda, mas aí é uma causa bem justa, né? E aí a gente desfruta dessa facilitação de encaixar as agendas de todos os nossos parceiros dessa comunidade. E Juscelia é uma querida, é uma parceira minha também, que a gente tem uma construção bacana, a gente milita na mesma escola, então é sempre bom receber você aqui. Daqui a pouco pegue sua carteirinha, tá bom? Pois é, vou pegar, né? Carta de fidelidade. E o prazer e o privilégio é todo meu, né? Hoje eu recebi aqui uma super aula. Alan já é um parceiro, mas eu conheço Alan através de referências também. Que eu digo, cara, um dia eu sento com o cara para ouvi-lo de fato. Né? E hoje foi essa oportunidade. Então, que prazer. Madelon, esse encontro que estava aí, né? Se ajustando, aconteceu. E que a parceria começa de hoje. Tenho plena certeza disso. E Melg, que já é parceiro, né, de uns tempos. E que essa parceria só se renova, porque é isso. Os bons, eles precisam entrar em ação. Porque senão não adianta eu ficar no sofá só reclamando de quem tá fazendo coisa errada, quem não tá impactando positivamente a vida das pessoas. Então assim, bora agir, né? Bora fazer acontecer. Todos nós temos plena capacidade, temos total autoridade, cada um em sua área aqui para fazer. E é isso. Que essa parceria se renove. Muito gratidão. Bem. Só bem rapidinho para finalizar. É bom demais viajar com Juscelia. Ela não bebe, não consome bebida alcoólica. Mas parece que eu bebo. Parece. A gente chegou numa piscina lá no hotel, aí lá vem eu com um bolso cheio de cerveja, uns 30 cervejas, e Juscelia com a Coca-Cola. Disse, tu vai pra onde com essa cerveja? Eu disse, bebe. Ela disse, mas vai esquentado. Então vou ter que beber mais rápido pra poder dar vencimento. Reta final, agradecer a vocês. Semana que vem nós estamos de volta. Bem rapidinho, como eu prometi novidades pro final do episódio de hoje. Vocês estão percebendo que tá tendo só um episódio por semana, não é? Então é proposital. Nós vamos fechar essa temporada com 40 e não com 50 episódios. E a terceira temporada traz outras novidades. Além da nova identidade visual, nós vamos ter também a mudança de casa. Estamos fechando um ciclo. Eu quero aqui agradecer prontamente a Alisson, a Bruno, a todos que fazem a Agreg Comunicação, que abraçaram durante a primeira e a segunda temporada. Estão abraçando, né? A gente tem aí até o final de julho para finalizar essa temporada. E aí em agosto nós vamos estar numa nova casa, que isso eu só anuncio depois. Eu não vou contar tudo num episódio só, né? A novidade é que a gente vai mudar de casa e também tem a identidade visual nova. Eu falo no outro, gente, se preocupe não. Eu vou pegar aqui. Pessoal, tá fofoca. Próxima semana eu revelo mais duas novidades muito boas. Que Deus nos abençoe grandemente, que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações. Um cheiro no coração de todo mundo. Até semana que vem. E lembre, se você não consegue se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.